Outro ponto importante da lesão celular são as chamadas degenerações gordurosas, ou seja, acúmulo de lípidos no interior de células. Nós sabemos que as gorduras têm exatamente o quê? Estruturas onde temos o quê? Os triglicerídeos, o colesterol e os fosfolipídios, típicos de membranas celulares. Com isso, podemos encontrar o quê? Comumente eles no fígado, nos rins, musculatura esquelética, cardíaca também. Isso pode fazer com que haja o quê? Uma liberação excessiva de ácidos graxos. Podemos ter o quê? Obesidade, inanição, pode aparecer o quê? Causar essas modificações. Diabetes pode aparecer em função disso, como a gente quebra muito desses lipídios, isso gera exatamente liberação de glicídios. E drogas, também especificamente, podem estar ligadas a essa degradação, como o paracetamol e o próprio álcool, em virtude disso aí. Lembrando exatamente que, inclusive, o paracetamol é muito utilizado como o quê? Para eventos anti-inflamatórios. Temos ainda a própria degeneração gordurosa, como que acúmulo de lipídios no interior das células. Com isso, o que acontece? O surgimento de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. E o que você tem em relação ao próprio fígado, como nós referimos a ele? Nós temos que mostrar que o fígado ele pode queimar e utilizar essas fontes de energia. Porém, esses carboidratos podem ser importantes reservas, tá? Acumulados no fígado, via o açúcar de reserva, chamado glicogênio. Mas muitas vezes, dietas com hipercalorias, e exatamente porque pode ultrapassar essa capacidade metabólica do fígado, inclusive também ressaltando a própria questão de dietas hiperproteicas. Isso pode causar o quê? Levar ele a oxidar muito dessas moléculas, pode fazer com que haja transporte de gorduras excessivo e, consequentemente, um acúmulo dentro desse órgão. Isso posteriormente vai descompensar a estrutura do fígado e causando que haja o quê? Que o fígado faça lipólise, resultando assim esse acúmulo. Outro ponto importante é o álcool metabolizado dentro do fígado. Ele pode inibir a oxidação e transporte de gorduras. E o mais importante, nós sabemos que a questão exatamente do álcool, toda vez que você pode fazer a sua liberação, é necessário 2 moléculas de água para que haja, obviamente, liberação por via dos rins. Isso faz também que haja desequilíbrios em outros pontos do corpo, como, por exemplo, as chamadas placas de ateroma, que podem aparecer dentro de vasos sanguíneos e causar certamente bloqueios de circulação. Se não for no coração, estamos falando inclusive de potenciais infartos do miocárdio. Se falarmos em relação ao cérebro, podemos nos referir também à própria questão do AVC, acidente vascular cerebral, ou em relação ao próprio corpo, quando falamos de isquemias. Ou seja, a questão dessa lipidólise é muito importante e certamente pode causar uma série de acontecimentos ao longo das vias metabólicas. Outro aspecto importante são hipóxia, a questão da redução do oxigênio. Nós sabemos que a mitocôndria trabalha exatamente com fosforilação oxidativa. Com isso, nós podemos ter uma baixa dessa fosforilação, por consequência, uma baixa produção de ATP. E o que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio pode ser interferida em função disso. Então, transportes via membrana podem ser alterados. Com isso, podemos ter tumefação celular, a perda das próprias microvelocidades em relação à capacidade de absorção. Podemos ter tumefação do próprio retículo endoplasmático e, é claro, alterações no próprio transporte de sódio e potássio, com isso alterando impulsos nervosos. Pode também ocorrer, em função dessa baixa de ATP, o aumento da glicose. Consequentemente, podemos ter uma alteração com a baixa de pH, se tornando mais ácido, e, é claro, uma condensação da cromatina no pH como consequência disso aí. Uma baixa também dos açúcares de reserva. Isso tudo pode causar ainda desprendimento dos próprios ribossomos, ou seja, comprometendo a síntese de proteínas, e, é claro, causar também o chamado depósito de lipídios, em virtude disso aí. Bem, com isso, temos ainda a questão dessa reversibilidade pode ser comprometido. E por que pode ser comprometido? Porque exatamente podemos cair nos chamados eventos isquêmicos. Como você sabe,
Em virtude de quê? Da chamada via glicolítica. Essa via glicolítica sendo comprometida, você vai ter um problema em relação ao que? A oxigenação e nutrição de tecidos. Então, todos aqueles eventos que eu te falei te levam àquelas lesões de membrana e, consequentemente, que? Perda dos fosfolipídios, uma série de enzimas, exatamente, podem ser o quê? Proteínas sinases, podem ser alteradas, a presença também do próprio LDH em virtude disso aí, pode ter influxo de cálcio, o quê? Um aumento desse cálcio para dentro das mitocôndrias, causando alterações metabólicas, e com isso você ainda pode ter uma série de quê? Alterações em uma série de outras cadeias de células, tá? E causando posteriormente uma morte tecidual. Você ainda pode ter também a questão da chamada degeneração hidrópica. E por que degeneração hidrópica? Vai ocorrer o edema celular, uma degeneração vacuolar dessas estruturas. E isso se manifesta como? Por lesões. Essas alterações podem ser até reversíveis. E essa incapacidade da célula manter equilíbrio iônico, homeostasia dos próprios fluidos. Mas colocando novamente essa célula numa região na qual tem equilíbrio hídrico e iônico, o que acontece? Ela pode restabelecer a sua atividade. Ela também pode acarretar no fígado, por exemplo, uma degeneração vacuolar, ou isso comprometendo o quê? Causando alterações nos contornos celulares e, é claro, tornando inclusive que mais com um aspecto um pouco mais pálido, sem cor, e aumentando seu volume em função disso. Tudo por excesso de água. Esses itens todos nós estudamos exatamente para o quê? Podemos entender a questão dos chamados casos clínicos, que inclusive na última aula nós demos um exemplo em sala. Gostaria que os senhores exatamente utilizassem o caso clínico em questão, que também é o mesmo que nós falamos em sala, e respondessem as 3 perguntas que se encontram aqui. Essas 3 perguntas serão respondidas e enviadas para o e-mail marcos.abraão@croton.com.br. E lá a gente vai poder avaliar, obviamente, as respostas de vocês e pontuar vocês posteriormente, ok? Então, com isso, ficamos aqui na nossa atividade em relação ao estudo das lesões celulares e certamente nos encontraremos numa próxima oportunidade. Um abraço para vocês, bons estudos e estou à disposição de qualquer dúvida. O material completo dessa aula vai também ser anexado no e-mail de vocês do aula, ok? Um abraço, até logo.